Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula nós vamos falar sobre numeração. E para a gente pensar sobre esse tema, vou já lançar uma pergunta no começo da aula. Na sua opinião, o que nasceu primeiro, o número ou a necessidade de contar? Nessa aula de hoje, o nosso tema vai ser sobre diversidade cultural e a nossa habilidade vai ser reconhecer o sistema de numeração como um processo histórico, o que isso vai influenciar na sociedade, a questão do registro, as formas que esses números foram concebidos e uma questão muito importante, que no nosso caso hoje é a questão do sistema e do posicionamento do número com relação à escrita dele, tá bom? Valor posicional nós vamos estar falando também. Bom, como tudo começou, gente, lá atrás o homem precisava reconhecer as quantidades das coisas que ele tinha. Tinha como registrar ou associar o número ou aquela quantidade. Então, por exemplo, o pastor de ovelhas lá da antiguidade, ele não ficava lá contando ovelha, olha, eu quero saber uma, duas. Não, ele não tinha esse símbolo, ele tinha noção de quantidade. Então, como que ele faria para controlar a quantidade de ovelhas que ele tinha? Ele pegava, cercava todas e conforme ia saindo as ovelhas, ele ia guardando pedrinhas, por exemplo, por isso até do cálculo renal, que seria pedrinhas, né? Porque ele vai usar a questão das pedras para poder calcular e passava uma ovelha, ele ia guardando. No final do dia, quando essas ovelhas chegavam, ele ia tirando nessas pedrinhas que ele guardou, e aí o que acontecia? Se na mão dele não tivesse pedra nenhuma, quer dizer, saiu e voltou a quantidade certa. Se no final do dia sobrasse pedras, ele ia saber o quê? Uma ovelha não voltou. Por isso ele sabia que nesse caso ele teria uma ovelha perdida e ia procurar essa ovelha. Bom, o que seria um sistema de numeração decimal? Ele vai ajudar a gente a montar esse tipo de cálculo, ter essas regras, né? Por símbolos, para que a pessoa e a sociedade possa se organizar em questão de contagem. Então nós temos registrado, por exemplo, o sistema babilônico de número, né, de representação, que foi feito pelo povo sumério lá da região da Mesopotâmia, tá? Esse sistema de numeração foi o primeiro que ele é marcado aí, e não se sabe ao certo qual foi o povo responsável por esse sistema, mas ele era bem difundido naquela região. Qual que era a característica desse sistema? Nele é possível escrever qualquer número usando só dois símbolos, que ele tinha, o cravo e a asna, né? Esses números são representados no grupamento de 60, então ele é sexagesimal, e é um sistema posicional. Isso é uma coisa muito importante porque o nosso sistema de numeração também é posicional. Diferentemente que nós vamos ver do número egípcio, que ele foi também com base 10, só que os símbolos deles não tem, por exemplo, né, se nós olharmos aqui o símbolo de 1, de 10, de 100, ele não tem essa questão do posicional. Então, por exemplo, eu vou agrupar ele de 10 em 10, só que então, por exemplo, eu quero representar o número 10, eu vou fazer 10 risquinhos, só que quando chegar no 10, eu não vou deixar os 10, eu vou fazer então o arquinho, tá? E uma característica dessa é que ele não é posicional. Então, eu colocando símbolos, é só eu somar a quantidade que eu quero de número. Já o sistema de numeração romano, ele vai trazer o sistema posicional em que sentido, por exemplo? Quando eu quero representar o número 2464, eu vou ter, por exemplo, o 2000, né? Esse caso aqui, que é o 400, ele vai ser o 500 menos 100, tá? Nesse caso, o 64 eu vou ter aqui e o 4 vai ser o 5 menos 1. Então, a característica do número romano, ele vai ter essa subtração entre os números. Então, ele não vai ter o zero, né, na sua simbologia, tá? E os números menores à esquerda vai representar a subtração. Agora, os números indo-arábicos, a gente vai ver aqui a evolução dele e uma característica importante. Ele vai existir o zero, mas olha aqui, no começo o zero não aparecia.
tá? Ele vai ser um sistema posicional e também vai ser de 10 em 10. Se vocês observarem, ele vai ser a evolução do nosso número, tá? Então vai ser de 1 a 0, que é a nossa característica. E uma coisa muito importante que nós vamos discutir é essa questão do posicional, da unidade, dezena, centena para a montagem dos números. Só que esse tema nós vamos deixar para a próxima aula. Nós vamos dar uma pesquisada, uma discutida, nós vamos ver alguns vídeos mais sobre esse assunto, para na próxima aula a gente compreender como que eu consigo compor e decompor esses números, até para facilitar muitas vezes em contas como adição ou até na divisão, se a gente quiser fazer um cálculo mental, tudo bem? Então, fique ligado, na próxima aula a gente volta a falar sobre o sistema de numeração, agora o que a gente usa na atualidade. Até a próxima aula.